Olá, eu sou Bruno Moreira e esse é o canal Filosofia Jedi. No vídeo passado eu falei sobre algumas religiões e como elas surgiram dentro de um espaço de tempo e quais os adventos tecnológicos que possibilitaram e modificaram essas religiões. No vídeo passado também a gente teve a companhia aqui da minha gatinha Zoe, essa bichinha aqui. Eu não apresentei ela no vídeo passado, mas agora você já conhece. Essa é a Zoe e ela adora ficar aqui no sofá. Bem, hoje nós vamos tratar de um tema que na verdade é um pouco simples, mas é bem relevante e bem interessante também. Eu não vou falar o nome dos autores agora, vou deixar aí na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês. O tema de hoje é sociedade disciplinar e sociedade de controle. Sociedade disciplinar nada mais é do que uma sociedade em si, onde você tem uma disciplina rigorosa. E como acontece essa disciplina? Bom, a gente sabe que as sociedades ocidentais elas se desenvolveram muito de acordo com as ideias platônicas. As ideias de Platão, o mundo das ideias, o mundo real com o mundo, das ideias, esse mundo que é superior a nós, onde estaria todas as ideias e que o nosso mundo, na verdade, é somente um espelho desse outro mundo. Bom, por isso, Platão ele cria essa ideia de ideal, essa ideia de padrão, de perfeito, desse ideal que a gente tem que alcançar. Na verdade, nós temos as coisas nesse mundo são imperfeitas e as coisas no mundo das ideias que são completas e perfeitas. Pois bem, na sociedade disciplinar, o que nós temos é exatamente esse conceito de padrão. Então, para a minha sociedade, como deve ser o comportamento das pessoas? Como deve ser o comportamento dentro de ocasiões X? Então, a sociedade vai gerir todo mundo dentro de normas de conduta e padrões. A gente conhece bem isso. É só olhar para sociedades que são antes do século XX, antes também do Fordismo, e você vai ver esse tipo de sociedade. Um exemplo bem clássico seria o Japão feudal, onde você tem todo um código de honra, todo um código de conduta e normas e por aí vai indo. Bem, isso seria a sociedade disciplinar. Então, onde a religião entra nisso? Bom, você já deve ficar bem óbvio que a religião ela entra dentro desses padrões. Então, quando a gente está falando de cristianismo, nós estamos falando de padrões que estão dentro do perfil cristão, dentro da Bíblia. Uma característica também muito importante sobre as sociedades disciplinar é que existe a ideia de um olho que tudo vê. Então, se a gente pensar no cristianismo, nós temos Deus, e Deus vê todas as nossas ações, e essas ações podem ser punidas ou recompensadas, mas Ele está vendo. A gente tem o costume de falar, mas fulano fez tal coisa ruim, não esquenta não que Deus está vendo. Então, justamente por isso, nós estamos dentro desse padrão de sociedade disciplinar. Não só um olho que tudo vê, mas também essa normativa aí de controle, ela vai fazer com que as pessoas tenham determinados padrões. Então, o que acontece? Por exemplo, no budismo você não tem um olho que tudo vê, ou um castigo, por assim dizer. O que você tem, na verdade, eles explicam como karma. Então, no final, dá quase na mesma. Porque se você tem, por exemplo, um olho que tudo vê e uma punição, se você for perceber, é bem parecido com o karma. Porque o karma, na verdade, não existe uma punição, um olho que tudo vê. Na realidade, é simplesmente causa e efeito. Você bateu na minha cara, o seu karma é tomar um outro tapa meu. É ação e reação.
mas ainda assim gera uma reação contrária, né? E isso disciplinou essas sociedades por longo dos séculos, por longo dos milênios aí, que se passaram. E essa seria a sociedade disciplinar. Então, todas as religiões que nós temos, basicamente, estão pautadas nessa sociedade disciplinar, nessa sociedade onde nós temos padrões de conduta, e esses padrões são rigorosamente colocados para nós e nós temos que nos moldar a eles. Se a gente não se moldar, a gente está fora dessa realidade. O que os autores dizem sobre a sociedade disciplinar é que as pessoas são como marionetes, né? Então você tem um padrão que manipula a forma como você age, mas não é somente a forma como você age, mas é a forma como também você pensa. Então, se você está dentro de uma sociedade cristã que leva isso muito ao extremo, o seu padrão de pensamento é igual ao de todo mundo. Você não vai pensar em alguma coisa que está fora do cristianismo. Entende? Então você tem, por assim dizer, uma inteligência que vai ser estreitada. Ela vai ser diminuída. Ao invés de você poderia pensar numa gama de coisas, mas por esse padrão de normas e condutas que nós temos, você fica restrito a uma faixa de pensamento, a determinados temas. E essa seria a sociedade disciplinar. Com o advento dessa tecnologia que nós temos hoje, entrada no século XX, Revolução Industrial, e depois século XXI, as novas tecnologias, o que a gente tem, os autores eles falam sobre sociedade de controle. E o que é a sociedade de controle? Na verdade, a gente não precisa mais ter padrões. Você não precisa ter mais normativas de como se vestir, como proceder em determinados assuntos, como viver a sua vida em si, né? Você não tem mais esses padrões. As pessoas, se você for perceber, as pessoas reclamam bastante. Mas antigamente era assim, agora tá uma bagunça, né? As pessoas não sabem o que elas falam. Que na verdade, na sociedade de controle, a gente tem liberdade para poder experimentar tudo o que a gente quiser. Então você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode ter a religião que você quiser, você pode se vestir da forma que você quiser, você pode ter a sua sexualidade deveria pelo menos ser livre, né? A ideia é essa, que seja realmente livre. Você pode ter se identificar do gênero que você quiser. É tudo livre, dentro das leis, obviamente, do país, tudo e tal. Mas, em tese, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. O detalhe da sociedade de controle é o quê? Existem pessoas nos observando todo instante. Se a gente for parar para pensar, isso pode-se dizer que se começa ali na época do Fordismo, da Revolução Industrial, onde você tem esse movimento industrial que cresce de forma enorme, né? Por quê? Porque os trabalhadores eles vão trabalhar dentro das fábricas e eles precisam ser monitorados. E o que acontece é que esse monitoramento ele acaba sendo coletivo. Então você não tem, por exemplo, muitas vezes um líder ou um chefe controlando aqueles operários, aqueles empregados. Na verdade, muitas vezes você tem uma liberdade para se olhar dentro dessa fábrica. Essa fábrica ela é aberta, ela não tem paredes. Se ela tem paredes, em geral, essas paredes têm grandes partes de vidro. Por quê? Porque aí eu estou trabalhando aqui e você está trabalhando lá. Eu estou olhando o que você está fazendo, você está olhando o que eu estou fazendo. Mesmo que eu não seja seu chefe, você não seja meu chefe. Mas eu estou vendo e você está me vendo. E eu também estou vendo o outro cara que está lá também trabalhando. Então, se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, eu estou controlando as suas ações, você está controlando as minhas, nós estamos controlando a da outra pessoa. E assim, um policia todos e todos policiam um. Então, acredito que a gente pode dizer que a sociedade de controle começou, na verdade, nesse período. Onde a gente tinha
esse tipo de visualização. Eu não sei também ao certo se dá para dizer com exatidão, começou nesse ponto, daqui para frente, né? Mas isso seria a sociedade de controle. Então o que acontece? Nós usamos celulares, smartphone, nós usamos a internet amplamente, e tudo que você está fazendo, tudo que você está pesquisando, tudo que você está lendo e assistindo é monitorado 24 horas por alguém. Existem séries, né, que falam sobre isso, né, que retratam ludicamente como seria esse controle do governo sobre as pessoas. Nós tivemos casos aí nos Estados Unidos de quebra de sigilo, teve o caso do WhatsApp aqui no Brasil também, que foi também uma questão de sociedade de controle, né, que explica bem o conceito de sociedade de controle. Então, na realidade, nós temos uma liberdade, mas essa liberdade, na verdade, ela é medida, porque por mais que você possa fazer o que você quiser, você corre o risco de estar fazendo as suas coisas, de estar sendo você mesmo, tendo as suas opiniões, tendo as suas visões, e acabar sendo censurado por outras pessoas, ou mesmo sendo vigiado pelo governo e por algum motivo assim, né, censurado por ele também. Isso é bom ou isso é ruim? Aí depende. Porque se você for ver, alguns autores eles falam sobre você ceder essa liberdade, por assim dizer. Você é livre para fazer o que você quer, mas você é vigiado. E esse ser vigiado, na verdade, gera uma sensação de segurança pra gente, né? Porque, fulano tá combinando de fazer um crime ali pelo Facebook. Já aconteceu muito, fala-se muito isso no jornal, de criminosos que usam das mídias sociais para combinar e de fazer alguns crimes. E a polícia acaba pegando, ou seja, você tem uma pessoa vigiando o que você está fazendo, né? Isso gera uma sensação de segurança, mas até onde chega essa segurança? Nós temos casos, por exemplo, do Google Earth. O Google Earth ele tira fotos de toda a superfície da Terra, ou seja, você está sendo vigiado por satélite. Quem garante que o governo não pode estar olhando para você agora, nesse momento, via satélite? Onde você vai, com quem você se relaciona. Isso aí, na verdade, é um prato cheio para pessoas que gostam de teorias da conspiração, né? As pessoas acabam indo muito longe nessas ideias. Mas aí o meu trabalho ele se detém à religião. E como que a religião, né, entra nessa sociedade de controle? Porque a gente percebe que a maior parte das religiões, né, elas nasceram muito antes da tecnologia atual que nós temos. Então elas entram mais como umas religiões que estão dentro de uma sociedade disciplinar, não numa sociedade de controle. Mas é que tá. Elas evoluíram da mesma forma como a tecnologia também evoluiu para serem religiões pautadas em sociedade de controle. Como? Eu não preciso nem muito além falando sobre cyber-religiões, mas o exemplo é o mesmo. Se você tem as pessoas da sua comunidade religiosa dentro das suas mídias sociais, dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, você tem que acabar medindo aquilo que você expõe da sua vida para não ferir essa sua imagem, né? Tanto profissional como religiosa. Mas no caso aqui nós estamos falando de religião. Então, você tem que ter esse discernimento, esse cuidado do que você vai expor da sua vida. Porque de repente isso pode ser mal interpretado. Ou seja, você está vivendo numa sociedade de controle com uma religião que, além de te impor padrões disciplinares, também controla as suas ações dentro do seu âmbito, dentro da sua vida, dentro da sua casa e, assim, dentro das suas mídias sociais. Isso é a sociedade de controle. Quando você fala de cyber-religião, né, que são essas religiões que nasceram dentro da internet, não tem um âmbito físico de culto, que foi o que eu havia explicado naquele vídeo introdutório da outra semana. Então, quando a gente está falando delas, é a mesma coisa. Você está dentro de uma sociedade
de controle. Ontem eu estava conversando com a minha mestra do Templo Jedi. Ela é uma moça que mora na Califórnia. E a gente estava comentando justamente isso. As pessoas que têm determinado grau dentro da nossa religião, elas não é bem visto o erro. O erro não é uma coisa que é muito admitível. Então, você sabe que as pessoas erram. Ninguém é perfeito, ninguém Assim, nós temos pessoas que são fora do normal, que têm uma maturidade enorme, uma bagagem intelectual enorme, que elas cometem menos erros. Mas elas também são falhas, né? É diferente de nós que ainda estamos passando por esse processo de lapidação, de melhoria, né? Mas assim, você sabe que as pessoas erram. E por que que dentro da nossa religião, por exemplo, não aparecem posts dentro do fórum falando sobre, eu cometi tal erro, né? Até porque o judaísmo ele tem uma política de confissão. Então, se você fez alguma coisa e se sente mal, não é uma confissão punitiva. É uma confissão tipo um desabafo. Então, se você fez alguma coisa, você está se sentindo mal, precisa de aconselhamento, mas você não quer veicular isso para toda a comunidade, você procura alguém do clero. Porque o judaísmo ele é dividido em duas vertentes. Por mais que as duas sejam religiosas, você tem a vertente comum, que seriam as pessoas que estudam a religião de forma comum, sem ter essa parte clerical, essa parte de confissão, de sermões, né? Essa parte que a gente está mais acostumado, que a gente vê nas religiões aqui físicas, né? E você tem as pessoas que estudam a parte clérica, ou seja, você tem um sacerdotismo. Então, elas são treinadas para receber confissões. Essas confissões são secretas. Você não pode veicular para as pessoas, mesmo para outra pessoa também que esteja dentro do clero. Então, por que a gente não tem esse tipo de coisa? Porque se a gente conversa... Eu, por exemplo, eu também estou fazendo parte do clero. Então, você conversa com as pessoas que estão dentro do nosso nicho, que estuda o judaísmo dentro dessa parte sacerdotal, você não percebe que existe uma cultura de confissão. Então, quer dizer, a gente está lá para receber essas confissões, mas aí você conversa, alguém se confessa com você? Não, ninguém se confessa comigo. Aí com você, alguém se confessa? Não, ninguém nunca se confessou comigo. Ou seja, você não tem essa cultura de confissão. Mas, na verdade, não quer dizer que as pessoas não erram, quer dizer que elas não estão se confessando. Por quê? Porque a gente vive nessa sociedade de controle. O erro não é permitido, porque a gente está pautado lá no Platão, nas ideias, onde as coisas são perfeitas, onde existe um ideal, e aí a gente força muito esse padrão, esse ideal. E por isso, na sociedade de controle, é complexo você admitir que por mais que você seja maduro, você seja uma pessoa já com uma idade, com uma bagagem de sabedoria, uma bagagem intelectual, você falar que você comete erros bobos. Porque acontece, somos seres humanos. Muitas vezes a gente erra. Então, essa seria a sociedade de controle. Sociedade disciplinar, padrões e regras que forçam a gente a ser coisas, pessoas diferentes do que nós realmente deveríamos ou poderíamos ser. E sociedade de controle, que é aquela que está sempre ali vigiando a gente, sempre controlando a gente e tal. Tem todo um estudo em cima disso, tem autores, eu vou deixar tudo aí na descrição para vocês, se vocês tiverem curiosidade, é só dar uma pesquisada. Tem uns assuntos bem legais sobre essas ideias, são autores mais contemporâneos, não são muito antigos, não. Então a leitura desses textos são bem fáceis e bem agradáveis. Por hoje é só, pessoal. Eu gostaria de agradecer quem está assistindo vídeos, as inscrições no canal, as curtidas. Agradeço bastante, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu estou gostando e que a força esteja com vocês.